E o São Paulo entrou na briga com o Corinthians por um dos laterais direitos de maior destaque do Campeonato Brasileiro de 2025. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa informação exclusiva e fala também últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Informação exclusiva no São Paulo, o tricolor está em negociações com Lucas Ramon. Lateral direito de 31 anos de idade, um dos maiores destaques da posição ao longo do Campeonato Brasileiro. Lucas Ramon, que tem contrato com o Mirassol apenas até abril, já pode assinar um pré-contrato por conta disso e também interessa ao Corinthians. Dá para dizer que São Paulo e Corinthians estão mais uma vez disputando um jogador, o último deles o Danielzinho, outro atleta do Mirassol, cujo contrato se encerrava em 31 de dezembro e que foi anunciado pelo São Paulo. Vai ser reforço tricolor por 2 anos, prorrogáveis por mais um. Para você que não conhece um pouco do Lucas Ramon, jogador de 44 partidas, 5 gols e 5 assistências na atual temporada. Passou pela base do Grêmio e rodou por vários clubes, entre eles Santa Cruz, Londrina, Novo Horizontino, Coritiba, Cuiabá, Bragantino, Guarani e Sport. Melhor momento da sua carreira de longe, com a camisa do Mirassol agora aos 31 anos de idade. Importante registrar que essa informação me foi confidenciada pelo presidente do São Paulo, Júlio Casares, que admitiu também que Vitinho, do Botafogo, segue na pauta tricolor. O Vitinho avisou ao São Paulo que vai dar preferência a propostas da Europa. Se elas não aparecerem até o mês de janeiro e até lá o São Paulo ainda não tiver encontrado um lateral direito, pode ser que exista uma retomada nas tratativas. Só para completar, perguntei ao presidente Júlio Casares o que ele pode falar a respeito de todas as últimas denúncias e problemas divulgados e relacionados à sua gestão no São Paulo. O presidente disse, abre aspas, estamos focados nos processos de saídas e chegadas de atletas e, tão logo for concluída essa primeira fase, nos pronunciaremos sobre as últimas notícias veiculadas. Foi o que falou o presidente tricolor Júlio Casares. Você gosta do Lucas Ramon? Prefere o Vitinho? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. O Jean Gomes, Nicola, boa noite, tudo bem? Vi agora que o São Paulo vai tentar o Alan do Flamengo, confere. O São Paulo é muito burro, emprestou o Mailton para o Fortaleza e não incluiu o Pochettino no negócio. O Fortaleza só topa negociar o Pochettino por venda, e a pedida é de 3 milhões de dólares. Sobre o Alan, jogador que pertence ao Flamengo e que fez sucesso com a camisa do Galo, a informação é verídica, a informação é verdadeira. O São Paulo tem interesse na contratação do Alan e tenta convencer o Flamengo a emprestá-lo sem custos por uma temporada com opção de compra, tá? Então esse é o modus operandi, essa é a forma que o São Paulo encontrou para tentar convencer o Fla a fazer negócio. Não contei para vocês, mas a gente já lembra agora, vou respondendo a todas ou praticamente todas as perguntas, mas pintou superchat, a gente para o que está fazendo para responder na hora, tá bom? Sabe se Cristaldo interessa ao São Paulo? Não sei se foi esse jogador que atribuíram a mim a informação de que poderia pintar no São Paulo. Tinha um jogador do Grêmio que os caras, um monte de gente falando que eu estava cravando que podia pintar no São Paulo. Deixa eu ver se é esse, quer ver? Ó? Eu não tenho absolutamente informação nenhuma sobre Cristaldo no São Paulo, tá? Franco Cristaldo. Eu vou mandar uma mensagem para uma pessoa do Grêmio, tá? Vamos ver se a pessoa ainda está online. E aí, se tiver... Everest, 19,59, que o São Paulo sondou o Grêmio pelo Cristaldo. Acho que não teremos resposta hoje, tá? Última visualização às 19h59, mas não custa tentar, né? Brenner no São Paulo, já falou sobre isso? Não falei, mas essa notícia havia surgido durante a semana e o São Paulo se apressou em descartar. Houve uma especulação, inclusive, de que o Rui Costa estaria almoçando com o Brenner numa churrascaria ao longo da semana. O São Paulo desmentiu. O Brenner não vai jogar na Udinese, está sendo oferecido para clubes brasileiros. E a informação do Rio é de que o Vasco tem a intenção da contratação do jogador por empréstimo. Por que o São Paulo não tem interesse em contratar o Brenner? Porque o São Paulo alega ter 3 jogadores para a posição dele. O Caleri, o Rian Francisco e o André Silva, que voltam no primeiro semestre do ano que vem, tá bom? Fernando Kulaif. Boa noite, Nicola. Atualiza geral o que você tem de informações sobre reforços no São Paulo. Que você tenha boas notícias. Bora lá, Fernando. 9 saídas, tá? 9.
A principal delas, a do Oscar, que embora não tenha oficializado sua aposentadoria, o São Paulo já dá como certa a sua saída. Com essas 9 saídas, o São Paulo economiza quase 5 milhões de reais por mês. Número bem importante na folha salarial tricolor. Os 2 primeiros reforços já foram contratados. O Coronel, goleiro que veio dos Estados Unidos, ele estava praticamente fechado com o Orlando City, quando o São Paulo ofereceu, não uma grana maior, mas um projeto de carreira. O Coronel ouviu que vem ao São Paulo para ser reserva do Rafael, mas que quando o Rafael se aposentar ou deixar o São Paulo, o Coronel assume a condição de titular. Isso encantou o goleiro, que é brasileiro, nasceu no Mato Grosso, mas se naturalizou paraguai e joga pela seleção do país vizinho. O Coronel foi contratado. O Danielzinho também. São Paulo agora trabalha em algumas frentes. Lateral direito é prioridade. Hoje eu conversei com o presidente Júlio Casares e o Júlio me contou que Lucas Ramon, que pertence ao Mirassol, e Vitinho são dos 2 alvos. O Vitinho tem afirmado que não quer fechar com ninguém no Brasil antes de janeiro. Ele queria esgotar as possibilidades de voltar para a Europa. Se ele perceber que não vai conseguir jogar na Europa, aí sim o Vitinho vai estar disposto a ouvir propostas de clubes brasileiros. Sobre o Lucas Ramon, tem contrato só até abril com o Mirassol. E o São Paulo avançou para contratá-lo, para assinar um pré-contrato. Depois que esse pré-contrato estiver assinado, o São Paulo vai tentar oferecer uma compensação financeira ou um empréstimo de jogador para o Mirassol, para que ele possa ser liberado de forma antecipada. O Alexander, que cobre o São Paulo, chegou a afirmar que uma dessas alternativas seria de empréstimo do Luan, que se recusou a ir para o Mirassol. Eu não consegui a confirmação do São Paulo em relação a essa ideia. Só para completar, o Tricolor tem interesse na contratação do Alan, jogador que pertence ao Flamengo, seria por empréstimo até o fim da temporada de 26, beleza? Que mais? O André e Rian Francisco estarão recuperados já em janeiro? Ô Leonardo, boa a primeira pergunta, tá? O André se contundiu em agosto. Quase todo mundo tem lesão no ligamento cruzado do joelho, tem lesão no ligamento cruzado anterior, que é o mais grave, com necessidade imediata de cirurgia. O André Silva teve uma lesão no ligamento cruzado posterior. E aí existiam 2 possibilidades, da cirurgia ou de um tratamento conservador sem a intervenção. O André Silva optou pelo tratamento conservador, sem cirurgia. Tá? Setembro, outubro, novembro, dezembro. São 4 meses de recuperação. A expectativa do São Paulo é de que ele se reapresente no dia 2 com o restante do elenco. Todos os jogadores do São Paulo serão submetidos a avaliações médicas, até porque o São Paulo mudou praticamente todo o seu departamento médico, e a partir daí o São Paulo pretende levar o André para campo para entender o estágio da recuperação dele, tá? O Rian Francisco vale essa mesma explicação. É que só citei o caso do André com um pouquinho mais de destaque, porque chegaram a cravar nas redes sociais que o André precisará de cirurgia, que o tratamento conservador não funcionou. O São Paulo não tem essa informação. O São Paulo alega que as informações que tem dão conta de que o André está bem e perto de voltar. Que história é essa de que Mandaca quase foi parar no São Paulo envolvido numa troca por Patrick Lanza? Essa notícia foi trazida nas últimas horas pelo jornalista Alexander Vieira. Ele conta que antes de emprestar o Patrick Lanza para o Juventude, o São Paulo sugeriu ao clube gaúcho a inclusão do Mandaca nessa negociação. A coisa não avançou, porque o Mandaca, valorizado pelo ótimo Campeonato Brasileiro, tem chamado a atenção de clubes do Brasil e do exterior e pode ser vendido num futuro não tão distante. Fui checar essa história com uma pessoa do departamento de futebol do São Paulo. Acho que não tem problema contar, o Rui Costa. E o Rui assegura que o São Paulo em momento algum propôs essa troca. A avaliação do Mandaca é positiva, mas o São Paulo não levou adiante essa história, não cogitou tal ideia, e o Juventude muito menos. Você sabe, Patrick Lanza e Jandrei foram emprestados ao Juventude, são 2 dos 9 atletas negociados pelo São Paulo desde o fim do Campeonato Brasileiro. A economia do Tricolor com essa barca já é de 5 milhões de reais por mês, embora o Tricolor já tenha seus 2 primeiros reforços para o próximo ano, o goleiro Coronel, que veio dos Estados Unidos, e o volante Danielzinho, contratado em fim de vínculo com o Mirassol. Quero te atualizar agora sobre a possibilidade de trocas entre São Paulo e Botafogo. Você vai lembrar que logo no início, os times cogitaram a possibilidade de uma troca tripla, com o Ferrarese, Pablo Maia e Rodriguinho trocando o São Paulo pelo Botafogo. O problema era encontrar jogadores que pudessem fazer o contrapeso. São Paulo havia pedido o Vitinho, Marlon Freitas e o Savarino. Marlon Freitas está encaminhado com o Palmeiras. Savarino e Vitinho não quiseram se mudar para o São Paulo. O Botafogo chegou a oferecer o Joaquim Correia, jogador considerado muito caro.
A partir daí, São Paulo e Botafogo mudaram a estratégia e passaram a negociar trocas individuais. Bom, se eu mandar para você o Ferrarese, quem você me manda? Se eu mandar para você o Pablo Maia, quem você me manda? E mesmo assim não houve acordo. E a tendência de qualquer troca acontecer hoje é bem pequena, para não dizer zero. São Paulo e Botafogo praticamente esgotaram todas as negociações, não conseguiram chegar a um denominador comum e essas trocas estão sendo completamente ignoradas. Importante registrar que se teve jogador do Botafogo que se recusou a atuar pelo São Paulo, dá para dizer que o Pablo Maia também não gostou da ideia de se mudar para o Botafogo. Ele só iria para lá se houvesse um belo reajuste salarial, algo que o Botafogo não está disposto a conceder. Só para completar, em relação a reforços, São Paulo segue buscando um lateral direito, um zagueiro, um camisa 10. Essas são as posições prioritárias, especialmente depois das chegadas do goleiro Coronel, que vem dos Estados Unidos, e do volante Danielzinho, contratado depois do fim do seu contrato no Mirassol. Fala, minha família, então é isso, rapaziada. Então é isso, muita informação do mercado de bastidores do São Paulo nesta segunda-feira, dia 29 de dezembro. O mês está acabando, rapaziada, o mês está acabando, isso mesmo, 29 de dezembro, praticamente aí, faltando 3 dias, 29, 30, 31, 2 dias pra gente iniciar um novo ano, né, 2026, que seja repleto de muita glória, muita vitória, muita notícia boa e muita novidade boa para nós torcedores do São Paulo, que o São Paulo possa estar ganhando aí título, trazendo felicidade pra gente, e na parte não esportiva, mas na parte profissional, na parte da vida da gente mesmo, que tudo de bom possa acontecer na nossa vida, que só tenhamos um ano de felicidade e boas notícias para todos nós que está aqui ouvindo este áudio, e para todos os nossos familiares, parentes, todas as pessoas do nosso ciclo de vida. Rapaziada, muito obrigado por você ter assistido o nosso vídeo até o final, um grande abraço, até o próximo vídeo, fui!